Sejam bem-vindos, sejam bem-vinda. Vocês estão aqui no Arqueojogos. Então, como de praxe, eu tô aqui com meu amigo Lucas Bleicher. Opa! Tudo bem, Lucas? Beleza? E hoje, como não de praxe, temos um convidado. Temos aqui uma honra de ter o Luiz Coelho, designer e professor também do FMG. Então, hoje nós estamos num debate aqui altamente acadêmico. Eu vou começar a ler o lápis de vocês agora, tá? Oi. Vou começar a apresentá-los. Tudo bom, Luiz? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Lucas. Tudo bem? A honra é minha de estar aqui. Muito legal essa conversa. Vamos ver até onde a gente consegue aprofundar, né? Ou expandir, enfim, a conversa. Vai sair alguma coisa, com certeza. É assim que a gente engana a academia até hoje, né? Sempre sai alguma coisa. Vamos lá. Então, hoje a gente vai... Não, eu ia mentir. Eu ia falar que hoje a gente ia pular a sessão de recados, porque, né, pra gente dar mais tempo ao debate. Mas, na verdade, não teve, cara. Teve só um camarada, que foi o Thiago Vilela. Obrigado. E o cara deixou lá uma recomendação que eu tinha pedido. Se alguém tivesse jogado um parecido com combate, né? Um estratego, alguma coisa moderna. E ele falou ali do Senhor dos Anéis ainda. Senhor dos Anéis, o Confronto. Vocês já jogaram esse jogo aí, cara? Vocês conhecem? É do Kinesia, não é? Ah, é do Kinesia ainda? Eu acho que é. Nossa. Não é, Luiz? Tem muitos Senhor dos Anéis, né? Esse, o de 2, eu acho que é do Kinesia, sim. Ou deve ser, porque eu tinha pedido uma recomendação que fosse alguma coisa parecida com estratego, né? O combate, que era aqui. Sim. Então, deve ser. Sensacional. Então, já vou atrás mais uma compra. Se for o confronto, a confrontação, né? Esse mesmo. É do Kinesia. Então tá ótimo, já. E do Eric Lang também. Nossa, Eric Lang? Compra. Compra feita. De 2006, ó. Joguei em 2006 ainda. Maravilha. Então, valeu demais aí, Thiago, por me ajudar a encontrar esse jogo que eu vou gastar dinheiro agora. Até tem um aqui vendendo agora na luta. Vai ser agora no impulso mesmo. Oi. Mas você sabe que, indo mais pra linha de Wargames, eu acho, tem alguns jogos que vão nessa linha, dessa estrutura, né? Ou mais pros abstratos, né? Ou a estrutura do combate, né? 2 contra 2. Tem um que é interessante que você não vê, não vou lembrar agora o nome do jogo, mas é um que você não vê a sua informação, só o adversário vê. Que doido. Nossa, que legal. Interessante. Nossa, sensacional. Se você lembrar um dia aí, me avisa, por favor. Não é fácil, depois eu descubro aqui. Aí a gente bota no link lá do podcast também. Isso, depois a gente bota no linkão lá também. Então tá bom. Vamos lá, vamos pro que interessa. Então a gente tinha falado, a gente queria muito conversar aí sobre as diferenças, né, de um design euro, né? A gente vai manter mais orbitando ali o euro, né? Mas na verdade a gente tá falando de board game em geral, né? Desse design um pouquinho mais antigo, né? Lembrando que o antigo é o que a gente vai conversar aqui também, mas ele não é tão antigo assim, né? Como outras formas que nós temos por aí de mídia. E nós vamos também até discorrer um pouquinho isso aí, então, né? Mais uma vez, obrigado por ter a presença de um cara que tá totalmente inserido nesse meio aí, que é o Luiz. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para essa conversa. Eu acho que uma coisa assim que a gente já pode comentar, né, que assim, eu acho que uma coisa em comum entre nós três aí é que a gente veio daquela geração que por muito tempo só conhecia, né, o War, Banco Imobiliário, essas coisas, né, e apesar de ter sido contemporâneo de quando apareceu, né, esses jogos modernos, eu não sei em relação ao Luiz aí, né, que aliás eu chamei ele justamente porque ele foi minha referência quando eu cheguei aqui, já conhecia essas coisas muito mais do que eu, há mais tempo que eu, que descobri esse mundo aí em 2009. Legal. Mas por muito tempo a gente não tinha essas referências, né, assim, Catan saiu aqui no Brasil, né, 2010. Sim. Então, eu acho que a primeira grande revolução aí foi quando apareceram essas coisas aí, de certa forma, no meio dos anos 80, né, meio dos anos 90, que já foi tornando a coisa um pouco diferente, mas que a gente meio que não acompanhou, né? Pois é. Eu fui conhecer mesmo, 2007, 2008, né, o Puerto Rico, o Power Grid, já de cara já fui apresentado a esses dois, e o Taluva também. Nossa. Mas eu tive a sorte de, nos anos 80, eu tive contato com muitos jogos que foram lançados no Brasil que depois sumiram, né? Como Cartel, né? O Jogo das Nações, Supremacia. Eu tinha um grupo de amigos que jogava Diplomacia. A gente saía na porrada, né? Tipo, senhora, era muito legal. Partida com 6, 7 pessoas, sabe? Era incrível. Aquela coisa de marcar 2 minutos pra dar os comandos e fazer os acordos e ter que escrever num papelzinho e depois todo mundo lia ao mesmo tempo e era uma gritaria. Era muito legal. Nossa. Muito legal. Eu sonho jogar isso uma vez. Nessa época aí com o Top Secret, né? Eu cheguei a ter o Top Secret, né? Que também é meio que dessa... Top Secret é o Interpol.
ou não? Não, confunde, né? Porque o Top Secret é o Heimlich & Co, né? Ah, sim. Que acho que engana porque tem um jogo que chama Cartel, sendo que aqui é o Acquire, Cartel, né? Que na verdade é o Acquire, né? Então, aquelas coisas do empresariado brasileiro que não é o tema de hoje. Mas de fato, né? Isso é uma coisa interessante, porque, inclusive pra mim, né, assim, eu tive esse contato, né, nos anos 80 com essas coisas que saíram por aqui, que eram, né, legais, assim, meio que tava acompanhando o que tinha lá fora. Tinha o Waterloo. O Waterloo foi lançado aqui também. Olha e só. aí, assim, desapareceu, né? Pararam de trazer esses jogos, né? E eu fiquei aí, eu acho que 20 anos da minha vida, né? Só no videogame, no jogo de PC. Pois é, né? eu também, né? Acho que é o lugar comum do hobby, é aquela surpresa, né? De você falar, ué, isso existe, né? Tipo, isso avançou, isso continuou desenvolvendo, né? Exatamente. Poxa, numa época em que acho que aquela sensação de que os videogames tinham superado. Totalmente. Tinham tomado conta desse espaço e que hoje a gente vê que tem espaço pra todo mundo. E uma coisa que, assim, eu acho que a gente, né, que essa coisa meio acadêmica, assim, de querer saber de onde vieram as coisas e tudo assim, né? Eu lembro que eu fiquei sabendo da existência disso por uma amiga, né? E antes mesmo de conhecer, eu ficava lendo o artigo de Wikipédia e tudo, né? Lendo falar dessas coisas. E eu acho que uma coisa que talvez até, né, pra quem entrou depois, né, nem seja tão óbvio assim, né? Que tinha toda essa discussão do que essa turma aí fazia de diferente em relação aos jogos tradicionais, né? Tradicionais quando a gente fala aí de... Sim. Não tão tradicionais como Go e xadrez, mas banco imobiliário, né? War e tudo. Jogos mais de massa, assim, né? Isso. Que é essa coisa de mudar certas coisas que incomodavam nesses jogos antigos, né? Pra tornar mais envolvente, assim, né? Isso é uma discussão que eu acho que apareceu inúmeras vezes aí pra quem acompanhou essa época. Sim. E pensando nessa época também, pré-internet, pré-meio digital, né? Uma curiosidade, o Kramer, né? O Wolfgang Kramer, né? Autor do Tikal, do Mexica, né? O próprio Top Secret. Inúmeros jogos, né? Aquele dos caminhões também, que eu não lembro o nome. Os primeiros jogos que ele desenvolveu em dupla com Kisling e com outros autores, né? O Kisling do Azul. Os primeiros jogos que eles fizeram, eles não se conheciam pessoalmente. Caramba! Eles trocavam protótipos pelo correio. Que isso? Imagina isso. Nossa! Imagina essa metodologia. Eu já achava bizarro a galera que jogava 18xx por carta, mas fazer design de jogos aí. Aí é outro nível de loucura. Também é incrível. Hoje ainda tem o diplomacia por e-mail, né? Ah, sim. Tem pessoas que jogam por e-mail. Sim. Você tem a plataforma digital mostrando o posicionamento das tropas, dos navios e tal, e as pessoas dão os comandos por e-mail. Né? Eu admito que já joguei 18xx por e-mail, viu? Tinha uma época que tinha um negocinho que você pegava, salvava a tua ação, mandava por e-mail pro jogador seguinte. Vou ter que pedir licença, vou ali e já volto. Caramba, Luke. Olha, sensacional, cara. Quanto tempo levava uma partida dessa, Nossa, né? Isso levava meses pra terminar. E aí, nos anos 90, né, teve aquela coisa, né, de... Eu nem sei qual que é a origem desse negócio, é uma coisa que eu li muitas vezes, né, que seria como se fosse um manifesto, né, dos jogos, que eles chamavam de jogo no estilo alemão na época, né? Nem se usava o termo euro, né? Certo. E essa coisa, né, de você tentar eliminar aquelas coisas que incomodavam, né? Por exemplo, o fato de que você às vezes ficava sem fazer nada, porque você tinha que esperar chegar a sua vez, né? E assim, passava um monte de coisa, você ficava ali sem fazer nada. Às vezes até desperdiçava uma ação porque não conseguia fazer, ou sei lá, no banco imobiliário você tá na cadeia ali, né? Você fica literalmente sem fazer nada por um tempão. A própria jogos mais simples, né? Jogos de trilha e tal, que tem a fatídica perca sua vez. Pois é, Nossa, né? Que é coisa mais frustrante num jogo, né? De que chega a sua hora de jogar, acontece, sai uma carta e você perde a sua vez. Qual o sentido disso? Ou o azar não mitigado, né? Aquela coisa, né? Isso. Envolve você jogar dado e assim, se não der o que você deu, você já era, né? Você não faz nada ali, fica a esperar e tudo. Então, certo. Até essa coisa, né? Da própria mecânica de dados, né? Assim, elas foram, né, mudando pra tentar ser de um jeito que tenta algo de bom sair dali, né? Não ser totalmente um desperdício, Isso, né? você usar o dado como um instrumento, né? E não como uma fatalidade, né? Exato. Outra coisa também é aquele efeito cascata ali, né? De quem está bem no começo vai sempre se dar cada vez melhor e assim, não tem como os outros separar, né? Banco imobiliário, você foi bem no começo, né? Isso. Você vai ter mais dinheiro, vai comprar mais coisas, vai se dar melhor ainda e você não precisa nem... Você só passa o resto do jogo por horas. Essa é uma das características bem fortes dos primeiros, né? Desses chamados Eurogames, né? De você ter mecânicas de alcance, né? De catch-up, de você não ficar pra trás totalmente, né? E eu fiz uma consulta, né, no grupo aqui de BH que eu participo, um dos grupos que eu participo, né, sobre que características eles veem nos Eurogames ainda hoje,
né? E essa é uma característica que sobrevive. É uma coisa que se preservou até hoje, ainda tem, né? O parte do game design é pensando em não deixar uma pessoa ficar muito para trás. Você não sair da partida antes, né? Ser eliminado. E eliminação até ainda tem, né? Mas é mais raro. Geralmente só em jogos muito curtos, né? Ou jogo mais de nicho também, né? Sim. Pegar ali os Euro da Splotter ali, eles deliberadamente deixam 100, né? E aí é uma coisa de nicho mesmo, né? Quem gosta, né? Eu gosto. Falando um pouquinho da Splotter, né? Eu acho engraçado que alguns jogos, né? O Roads and Boats, por exemplo, tem coisas que eles não tiraram propositalmente do jogo, em que aquela coisa que é obrigatória, né? No começo. E eles falam, olha, você pode até não fazer uma madeireira no começo, mas você vai sair do jogo, entendeu? Você pode não fazer, você tem essa liberdade. Ficar andando com seu burrico, com seus patos lá, seus gansos pelo tabuleiro a partida inteira, você não vai fazer nada. Então, assim, coisas que são estranhas, né, para algumas pessoas, do tipo, por que eles mantiveram isso no jogo, se é tão obrigatório no começo? E eu acho que tem um pouco da postura deles como designers também, de uma provocação, de uma coisa do tipo, então quer dizer que todo jogo tem que já dar de bandeja alguma coisa pro jogador? Quer dizer, por que não deixar espaços pra pessoa na primeira partida fazer uma coisa extremamente errada e depois ela aprender com aquilo, né? Eu acho que a maioria dos jogos hoje não coloca esse tipo de coisa no produto. Não coloca. É um dos caras da Splotter que fala que se você não pode perder um jogo na primeira jogada, ele não vale a pena. Exatamente, é isso que eu ia falar. Como é que é? É que eles defendem que se é pra ter escolha significativa, né? Sim. Então desde a primeira já tem que valer muito, inclusive, tirar do jogo. É isso. É sensacional. Roads and Boats é perfeito pra isso. E vários outros, né? O Zimbábue também, mas é menos punitivo, talvez, na primeira jogada. Mas eles têm coisas definitivas, né? Você, no meio do jogo, você pode vincular a sua tribo a uma entidade, né? Algum deus. E aquilo é definitivo. Então, essa característica, né? É muito legal, assim. Deixa uma escolha muito pesada, assim. Você fala, nossa, eu vou pra esse... Pesada, né? É esse deus que eu vou me dedicar agora, a partida inteira, é isso? Exato. É interessante. Essa característica ainda existe, né? Por exemplo, como a gente falou nos designers da Splotter, né? E tem alguns nichos que ainda preservam essa característica, mas são nichos, né? Uma coisa que eu acho que é interessante diferenciar, né, assim, é que tem aquela coisa da mecânica do catch-up no alcance ser algo que só meio que empurra, né, o cara que tá atrás, né, ou vai dificultando quem tá na frente, mas eu acho que às vezes é uma coisa assim tão óbvia, mas que força você a jogar bem o jogo inteiro, né? Isso eu acho que é legal, assim, porque, sei lá, né, desculpa aí, Luiz, eu tava no exemplo de um 18x de novo. Pode falar, é claro. Uma mecânica que eu acho muito genial, assim, né, que tem a ver com isso, né, nos 18x, é a questão do trem enferrujar, né? Porque isso significa que se você, no começo do jogo, se compra um montão de trem, você vai ganhar um monte de dinheiro. Só que não vai ter o efeito bola de neve, porque os trens mais avançados, eles vão enferrujando os mais antigos. Então, assim, se acontece isso, o cara, ao mesmo tempo que ele tá fazendo a máquina de dinheiro ali, ele tá mais suscetível a perder aquele monte de trem logo, né? Então, acho que parte essa coisa de só empurrar quem tá atrás mais pra frente, ou dar uma segurada em quem tá na frente, mas tem aquela coisa também de ter mecânicas que forçam você não, você tem que jogar bem o jogo inteiro, né? Isso. Não é só porque eu fui bem no começo, eu vou dar bem no final. Um jogo também econômico que tem essa característica bem forte é o Automobile, né, do Martin Wallace, em que as tecnologias, né, você é meio forçado a avançar, né, a pesquisa e desenvolvimento dos automóveis, e também você não pode ficar produzindo um carro muito velho, muito antigo, porque ele vai ficando cada vez mais caro. E é interessante para a indústria você fechar aquela fábrica, né, a fábrica mais antiga, senão você vai acumulando ali um custo de produção muito alto. E é legal porque é visível no tabuleiro, né, a trilha de carros, né, é uma trilha de evolução histórica de tecnologia. Sim, eu joguei esse contigo, inclusive. Lá no evento, né, na praça. É um jogo que eu acho interessante isso de ser parte do tabuleiro, né, você perceber é muito fácil de explicar o jogo com isso, de você dar a medida de que, olha, para você conseguir produzir esse novo carro, você tem que gastar recursos de pesquisa e ele vai fazer o que tá lá atrás ficar cada vez mais obsoleto, mais caro, mais difícil, né, mais problemático de produzir. É a mesma ideia. Vocês concordam que daí a gente vai pensar, né, por que isso pegou, né, de manter todo mundo engajado, isso, né, industrialmente, aí pensando nos designs como os produtos agora, né, tem que ser vendidos, né, aumentou muito os mercados, né, se acerta mais mantendo todo mundo
mundo engajado sempre, né? Dá pra gente afirmar isso aí? Acho que sim. Eu penso o seguinte, que características do jogo te fazem pensar que você tá ficando pra trás, né? Uma das características é o que, acho que se eu não me engano, né, também foi muito forte dos Eurogames trazerem isso, é aquela trilha de pontos em volta do tabuleiro, né? Que isso não era muito comum, né? E passou a ser uma coisa bem comum. Aquilo expõe uma classificação do momento da partida, né? Jogos que não tem isso, que não tem essa trilha de pontos durante o jogo, ou nenhum outro coisa muito clara de você perceber a diferença de pontos entre as pessoas, acho que isso é um problema menor, né? Você não se sente pra trás. Tipo, sei lá, eu penso num jogo que eu adoro, que é o Turn and Texas. Sensacional. Dos mesmos autores do Porto Rico, né? Na verdade, da esposa do Andreas, né? O Turn and Texas, ele tem uma marcação de evolução, né? Pela carruagem, pelo nível de carruagem que você tá. Ele tem um pouquinho de percepção no tabuleiro pela quantidade de casinhas que você tá colocando, né? No tabuleiro. Mas ele não te dá essa sensação de que você tá muito pra trás, né? Porque tem pontuação de fim de jogo, tem pontuação de virada, você consegue, de repente, fazer uma jogada que te dá muito ponto, que você completa uma região, faz uma rota com muitas cartas. Então, esse tipo de jogo, ele não fica dando esse... Sabe quando tem o placar permanentemente, né? Exatamente. Acho que você não tem essa sensação tão presente. Mas geralmente, né, hoje, se a gente pega focando mais em euros hoje, né, é difícil ter um que solta o jogador, assim, né, que não vai ter nenhum mecanismo, né, ali pra dar uma, pelo menos, manter, né? Sim. A palavra é essa mesmo, manter ele engajado, né? É manter. E é engraçado que também esse nível de tolerância, né, vamos dizer, a uma frustração na mesa, né, varia, né, conforme o jogador, né, conforme até o humor da pessoa no dia, né? Eu acho que isso tem a ver com situações de frustração no jogo. E a frustração acontece quando alguém faz uma coisa que você queria fazer ou quando alguém destrói alguma coisa que você fez. Intuitivamente, eu tenho a sensação que hoje em dia os jogos têm menos essa coisa do destruir, né, do ataque direto, de você ter feito uma coisa e alguém vai lá e detona, e tem mais esse conflito que a gente pode chamar de indireto, talvez, né, de alguém fazer antes uma coisa que você queria fazer e te impossibilitou de fazê-la, ou até, né, que é uma questão mais atual, que é você não fica impedido de fazer, mas você faz um pouco menos. Você continua podendo fazer, mas você não faz tão bem quanto quem chegou primeiro. Jogos feito o Barrage, por exemplo, tem isso, e vários outros, né? Eu acho até que talvez essa seja uma coisa que a gente meio que adiantando, assim, né? Se a gente pensar nas diferenças dos euros mais antigos, o que a gente chama de euro moderno, né? Quando virou aí dos anos 90 para os anos 2000, isso foi uma coisa que passou a ser mais clara, né? Eu acho que mecânicas do tipo alocação de trabalhadores, né? É mais essa interação indireta, né? Sim. Quem pega primeiro para fazer alguma coisa, enquanto que você pega os dos anos 90, né? Era um negócio mais direto ali, né? Você pensa num Tigres e Eufrates, por exemplo. Era o pau quebrando ali. Não é? Sim, e destrói, né? E você destrói mesmo. Destrói. Né? O Tigres é de que ano? 97. 97. Grande ano, viu? Tá entre Catan e Tikal. Isso. Eu tava tentando pegar ali a API do BGG, né? Tava tentando medir historicamente a presença de worker placement nos designs, né? Historicamente. A gente tava pensando nisso, né? Qual que é a divisão, né? Kylos é 2005 e ele é considerado um dos worker placement mais contemporâneos, né? Do modo contemporâneo, porque você sempre pode interpretar um worker placement de outra maneira. O Kylos é bem forte, né? É muito essencial do jogo esse formato worker placement que a gente tem até hoje. Pegando um gancho numa coisa que você tinha falado, essa coisa de um destruir o outro aí, né? Agora tem uma diferença que eu acho importantíssima, isso já veio com os primeiros, né? Os euros clássicos, né? Essa coisa de um jogo sempre ir pra frente. No sentido de que você pensa num war da vida, de repente um destrói o outro destrói um, e aquilo ali pode se prolongar por horas e horas, né? Assim, uma gangorra, né? Nossa geração, às vezes, saía pra jogar, terminava às 6 da manhã, porque é um jogo de duração imprevisível, né? E quanto que, assim, mesmo um jogo como o Tigres e Eufrates, né, que envolve destruição, ele nunca tem como, né, ir e voltar, porque o jogo tem condições de término que são muito específicas, né? Você terminou lá o saco de pecinhas, né, que você nunca bota nada de volta no saco. Ele tem um timer, né? Isso. E é uma coisa claríssima, né?
assim, que apareceu nesses jogos. Sim. A coisa mais rara que eu vejo hoje em dia é jogo que não tem uma condição, né, que você sempre garante que você chega nela. Né? Mesmo o Catan, que tem a coisa de você roubar pontos dos outros, mas... É só uma das categorias, né, assim. Exatamente. Os outros sempre sobem, né, assim, você não tem como diminuir o nível das cidades, né. Então, assim, no máximo, a carta de maior estrada vai mudando de mão, mas assim, não tem como diminuir os outros tipos de pontos. O jogo vai saturando, né? Isso. No máximo se atrasa um pouquinho outra pessoa, né? Mas tá todo mundo indo pra frente, né? E é interessante pensar nesses timers, né? Nesses tempos internos do jogo. Um que eu acho extremamente bem elaborado, né? E dessa geração dos anos 2000, né? O Power Grid, em que o Freeze, ele pensa os decks das cartas, né? E o modo de embaralhar e o modo das cartas entrarem em jogo é muito bem pensado. Muito bem pensado. No sentido das usinas irem ficando melhores. E por mais que você embaralhe, elas sempre vão ficando mais interessantes. Exato. Nossa, é uma sacada muito simples, né? Se for pensar, né? E resolve um problemão que hoje ainda tem vários jogos aí que faz deck 1, deck 2, deck 3. Exato. Né? O Cidades Submersas, por exemplo, o pessoal compara muito com o Terraforming Mars, né? Pela quantidade de cartas e o tipo de interação entre as cartas e tal. O Terraforming não tem nada, né? Você joga todas as cartas do zero. E é isso, você fala, poxa, mas um jogo de 2004 lá, feito Power Grid, já tinha tido um pensamento disso, né? De como lidar com essa evolução interna do jogo, né? Esse tempo do jogo. É uma crescente, né? O Through the Ages também, né? Do Vlada, de 2006, ele também é carta pra caramba e tem uma evolução ali, né? Você tem as eras, né? Através das eras, você tem os decks pensados para que o jogo vá evoluindo, ficando mais complexo. E aquela coisa, né? A gente não tá de nenhuma maneira dizendo que, né, só tem jogo com essa característica hoje, né, e vice-versa, né? Tem sempre os nichos por aí, né? Tem jogos ainda hoje modernos que não tem esse timer, né? Deixa mais na mão dos jogadores, né? Não, acho que a perspectiva é um pouco o que o Lucas falou, quer dizer, se a gente tá estudando a coisa, né, é interessante pensar quando que isso apareceu ou pela primeira vez ou apareceu de forma significativa. Você pensa, pô, em 2006 teve um jogo, né, o Through the Ages, que ficou muito tempo, né, no topo dos rankings, né, lá do BGG, sei lá qual é a relevância disso, mas enfim, ele estava em evidência, né, quer dizer, um jogo bem conhecido e que já trazia não só uma complexidade, mas como essa questão do tempo interno do jogo. É um jogo longo, mas é um jogo que tem um mecanismo dentro dele que faz a partida terminar em algum momento. Em termos gerais, vai funcionar sempre melhor, né? Mas a partir do momento que você coloca essa escolha dentro do design, você também perde algumas possibilidades, mas que novamente são mais de nicho, né? Eu, por exemplo, posso falar assim, eu adoro quando um jogo permite deixar o fim de jogo na mão dos jogadores, né? Quando esse timer tá na mão dos jogadores. Pra mim, quase sempre eu vou preferir mais. Mas isso tem diversos problemas, né? Quando você pensa num jogo pra chegar em uma variedade maior de jogadores, né? Não é todo mundo que vai se sentir confortável nisso, né? Tem gente que realmente não vai gostar de um jogo que acaba abruptamente, às vezes até o efeito contrário, né? Não é só do jogo não ir só pra frente, de repente ele acaba, porque alguém fez uma coisa que, pronto, ganha o jogo. E isso pode levar a coisas épicas, histórias maravilhosas, mas pra alguém que tá ali pela primeira vez, talvez, nossa, não vou mais jogar isso. Olha, pra mim, o jogo, da minha experiência, o mais radical que eu já joguei nesse sentido é o Pax Renaissance. Os Pax tem isso, né? Do Phil Eklund. Esse jogo é genial. E ele tem aquela coisa, você começa o jogo, ele ainda não tem fim. Por que ele não tem fim? Porque ele tem 4 condições de fim de jogo que só entrarão em jogo quando algum jogador optar por comprar aquela carta. Entende? Então, enquanto ninguém comprar uma carta que determina uma condição de fim de jogo, o jogo não pode terminar. Isso é muito doido. Ó, a carta já apareceu, né? Que são os cometas, né? São as passagens dos cometas. Aí você fala, pô, aquela carta tá ali, então vai ganhar quem tiver a monarquia, enfim, X, né? Só que se ninguém desencadear aquela carta, não adianta, o jogo não vai terminar. E ao mesmo tempo, quando ela está visível, todo mundo já sabe que ela pode ser comprada, começa uma tensão enorme no jogo, porque você começa a ver aquele critério em todo mundo. Você começa a ficar de olho. Pô, se esse cara comprar, ele já pode ganhar na outra rodada.
rodada, entendeu? Então, se eu conquistar tal império e comprar a carta, eu ganho, entende? A relação com a condição de fim de jogo no Pax Renascença é incrível, assim, é muito legal. Uma coisa que acontece, né, é que às vezes tem jogos, né, que as regras são até super simples, mas como não é muito óbvio pra quem tá jogando pela primeira vez o que você faz com aquelas regras, né, pode levar a essa situação, né? Eu lembro da primeira vez que eu joguei Imperial, só com pessoas que não tinham jogado nada, assim, sabe? O máximo a gente jogou Banco Imobiliário e, assim, a partida não terminou porque quem jogou Imperial, né, assim, é um jogo que termina quando um dos países chega no máximo ali do track de poder que eles chamam, né? Do investimento, né? Isso, que é uma coisa que evolui cada vez que você faz lá aquela etapa lá de taxação, né? De investimento. Rende um monte de dinheiro ali e ele anda nessa trilha. Só que aquela coisa, né, assim, muita gente nunca jogou nada, quem jogou War, né? O que o pessoal tava fazendo? Tava lá batendo nos outros, né? Tipo, opa, vou fazer um monte de barquinho, vou fazer um monte de exército, vou ficar lá brigando. E o jogo não ia pra frente, né? Então, até que não terminou. Todo mundo ficou fascinado pelo jogo, né? Mas, assim, não ficou muito óbvio, né? Como o negócio ia. O Imperial também é um jogo de 2005, 2006. 2006. Depois veio 2030, né? O Imperial 2030. Isso. Mas que tem aquela característica de você, às vezes, você não tá controlando país nenhum. Exato. Né? Isso é muito estranho pra muitas pessoas. Fala assim, mas quem que eu sou no tabuleiro agora? Entendeu? Não, você não é nenhum país específico. Você, as ações que você comprou, você não é majoritário em nenhum. Então, espera aí. Né? Não, e essa coisa das inovações e tudo, você estava falando dessa coisa histórica, quem foi o primeiro a fazer trilha em volta, sabe um negócio que é super engraçado? Quando lançaram o Tikal. Sim. Que o Tikal, ele inaugurou, né, uma mecânica que chama dos Action Points lá, né? E teve um monte de gente que ficou ligando indignado para as lojas de jogos, perguntando, mas não, no meu veio sem os Action Points aqui. Que esses Action Points estão falando? Porque era uma mecânica que, né, ninguém tinha ouvido falar antes, né? Na verdade, assim, você tem direito a fazer 10, um somatório de coisas que valem 10, né? E isso era novidade na época, né? E além disso, ainda tem um cruzamento de o mesmo termo para dois significados dentro do jogo, né? O ponto de vitória e o action points, né? O ponto de ação e o ponto de vitória, que também confunde, né? E se a gente for pensar aqui em outro aspecto, e talvez seja a curva de aprendizado. Sim. Vocês acham disso? É algo que mudou? Em relação aos jogos dos últimos 20 anos? O Lucas tinha sugerido, quando a gente estava falando disso, que a gente falasse comparando mais talvez dos anos 90, anos 2000, né, Lucas? Com esses da última década, talvez, né? Porque eu tava tentando pensar num corte, e é muito difícil. Porque tem vários aspectos que você pode considerar, né? Aonde cortar, né? Você tava indo atrás daquela questão do worker placement. Mas eu acho que fica mais, realmente, a gente comparando os jogos ali mais dos anos 90, quem sabe ali primeira metade dos anos 2000, né? Eu, assim, tenho uma percepção de que até o final dos anos 2000, o Brass já é um jogo que tem uma complexidade de regras um pouco maior, tem muitas exceções, ele até foi simplificado um pouquinho, né, nas últimas edições, mas a primeira edição tinha muita exceção, coisas às vezes difíceis de entender no manual e tal, né? Tinha coisa que não estava desenhada no tabuleiro e você tinha que imaginar que estava lá. Isso. Link lá. Pois é, exatamente, era um link imaginário histórico, né? Que tinha a ver com a história do tema, né? Nesse ponto eu acho até, assim, abrindo um parêntese, né, a questão dos temas, né, que o pessoal fala que o tema de Eurogame é colado com cuspe, né, que pode ser qualquer coisa. O Martin Wallace é um dos autores que, durante muito tempo, ele buscou fazer temas históricos e relacionar a dinâmica da partida à história, né? Tentar trazer coisas da realidade pro jogo, que eu acho incrível, né? Inclusive o Brass, né, as duas grandes fases do jogo, né? A primeira fase de canal, onde você não usa trens, e depois vem a fase dos trens, né? Exatamente. Mas eu acho assim, curva de aprendizado, a minha percepção é que sempre teve o jogo de regras simples e profundidade, estratégia, sempre assim, né? Desde os anos 90, meados dos anos 90, do Catan pra cá, né? O jogo de regras simples e de profundidade estratégica, e o jogo que era um pouco mais enrolado de regra. E que eu acho que esse tipo de jogo, né? Que o Brass acho que é um bom representante. Depois eu fui ver, né, com o Vital Lacerda, né, os portugueses e tal, que trouxeram um outro nível de complexidade, né, de regras. Esses jogos acho que aumentaram a presença de mercado, sabe? Sem dúvida. O Tzolk'in, Terra Mística, que são 2012, né, 2011, 2012. Os jogos do Feld, né, Trajan, por exemplo, que tem uma quantidade de detalhes muito maior do que um Notre Dame, por exemplo, ou que o Agrícola e Loyan. Mais elementos, né? Acho que sempre
sempre teve, né? Os dois tipos sempre existiram, só que no começo dos anos 2000, acho que eram mais predominantes os de regras mais simples, e de uns anos pra cá, os de maior complexidade foram ganhando mercado, na minha percepção. Inclusive, a gente te chamou aí até pra ser, né, o outro lado, assim, numa discussão que às vezes a gente tem aqui, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que aumentaram em complexidade, mas perderam um pouco em interação, assim. Você tem esse sentimento? E interação, eu acho que a gente pode pensar assim, que os jogos, vamos pegar um Teotihuacan, um Tzolk'in, um Tiletum, enfim. Teotihuacan, por exemplo, é um jogo que, na sua vez, acontece tanta coisa na sua jogada. Quando você faz um movimento de dado, ele desencadeia uma sequência de umas 15 coisas. Nossa senhora. Você ganha um recurso, você pode pegar um negócio, você pode subir numa trilha, você pode trocar um recurso por outro, fazer a ação, botar uma peça na pirâmide que vai te gerar um bônus que gera não sei mais o que. Então, assim, é como se você tivesse que pensar na sua jogada a solução de pequenos puzzles a cada rodada. Exato, né? E aí, o foco na estratégia a longo prazo, ele fica mais difícil. É um exercício mental mais difícil de você pensar, pô, mas tudo bem, essa jogada tá parecendo muito boa, né? O desafio aqui é otimizar, né? Essa jogada. Tá. Mas e o meu objetivo geral, né? A gente fica nessa divisão. E quanto mais você joga um jogo desses, né? Você vai automatizando certos puzzles, eles vão ficando mais perceptíveis, mais transparentes, você consegue entender o efeito deles a longo prazo. Enquanto que nas primeiras partidas é um desespero. Você fala assim, nossa, eu tô aqui fazendo isso aqui, mas eu não tenho a menor ideia se isso aqui vai ser bom, se vai ser ruim, o quanto isso vai ser melhor, né, no futuro, esse exercício de otimização. E eu percebo assim, que jogos feitos, né, Terra Mística ou Teotihuacan, nesse tipo de jogo, até o Great Western, que é um pouco mais visualizável, são menos ações, né, são menos coisas de otimizar na sua jogada, eu vejo que as pessoas precisam jogar muitas partidas para ter o domínio da estratégia, né, do longo prazo. Enquanto que se você pegar um Torres, né, um próprio Azul, né, que é 2017, que são mais diretos, né? Você pode jogar uma estratégia de modo mais intuitivo, vamos dizer assim. Tá, eu concordo. Né? Você pode fluir mais na partida. O Trajan, por exemplo, são pequenos puzzles, né? Sei lá quantos, né? E que você precisa dar conta de otimizá-los a cada jogada. Então isso para muitas pessoas, às vezes, deixa a experiência mais cansativa, né? Eu quis dizer mais assim no sentido de ser mais essa coisa como você falou, né? De assim, de otimizar, né? Os puzzles, né? Do que você reagir ao que os outros estão fazendo, né? É que nem assim, pegando uma comparação bem direta, assim, de pensando se você jogasse Tigres e Eufrates, só cada um fazendo os seus monumentos, né? E não indo, opa, eu acho que agora eu vou pra lá porque esse aqui é um conflito que eu tenho mais chance de ganhar. Sim. Eu não sei, eu tenho a impressão que atualmente a gente tem mais desses jogos que você tem mais a coisa de otimizar a sua forma de maximizar quantos pontos você faz do que você responder ao que tá acontecendo no mapa central, né? No que os outros estão fazendo. Pode ser que isso esteja mais presente, sim. Hoje em dia a gente se depara com jogos com mais esse tipo de proposta, né? Tem até aquele termo, né, do multiplayer solitário, né? Você tá jogando com 4, 5 pessoas, mas não faz diferença muito o que o outro tá fazendo, né? Um jogo que eu adoro, que é o Newton, ele é bem assim, você se sente jogando sozinho, assim, o máximo que vai acontecer é você pegar uma fichinha antes do outro e tal, o desafio tá muito nas cartas que você consegue comprar. Mas sim, acho que isso diminui um pouco, né? Acho que um tipo de prazer de você jogar em 4, 5 pessoas e você perceber a dinâmica da mesa, isso é bem legal. Tipo, um jogo que eu acho que tem muito isso, que apesar de ter o tabuleiro individual, né? Que eu acho que a presença dos tabuleiros individuais, ele dá uma isolada, né? Nas pessoas, porque você fica ali concentrado muito, né? No Scythe, no que você tá desbloqueando, né? No Terraforming Mars e tal, no próprio Terra Mística. Perfeito. Mas jogos como esses 3 que eu falei, né? O Terraforming, o Terra Mística e o Scythe, você tem uma disputa de tabuleiro que é muito interessante. É reativo, né? Terraforming eu acho muito legal ver o tabuleiro avançando, né, desenvolvendo. E aí pensando nisso, na coisa do que você tá fazendo e como o tabuleiro reflete, eu adoro também o Tzolk'in, né, que o Tzolk'in, aquele mecanismo de você tá disputando as ações e ao mesmo tempo a ideia de planejamento, né, a médio prazo, a longo prazo no Tzolk'in, aquela coisa da engrenagem, né, de você ver o que vai acontecer nas próximas 3, 4 rodadas, é muito legal. E aquilo ajuda um bocado, né, na resolução, né, e de todo mundo saber onde
tá, né? Eu tava pensando assim, o porquê, né, disso acontecer agora, e uma coisa que a gente sempre fala, e você deve concordar, Luiz, que hoje, pensando em mercado, as pessoas jogam, às vezes duas chances pra um jogo é muita coisa, certo? É tanto jogo, as pessoas estão tentando vários tipos e jogam uma vez, já passa pro próximo. Eu imagino que essas características, né, como a gente falou, pô, realmente, você deixar ali a pessoa com menos controle, né, você deixa o sistema maior, sempre penso assim, né, o sistema vai ficando maior, então ele garante que o jogo não quebre, que o jogo vai apresentar a sua proposta já numa primeira partida, né, tudo vai funcionar muito bem para que não dê errado, né, a partida não vai sair amarga, né, ela vai sair uma boa partida, e aí vai se você gostou daquela proposta ou não. E eu acho que isso faz todo sentido em termos de mercado, né, é um pouquinho mais conservador, vamos assim dizer, né, você vai garantir que aquela experiência vai funcionar. E quando você solta isso, né, que é o que a gente fala que talvez existisse um pouquinho mais predominante, assim, nos designs naquela época, é que você solta mais na mão dos jogadores, né, o designer tem que ter uma confiança nos jogadores, né, confiar que os jogadores vão fazer a parte deles também para que o jogo funcione. Talvez isso seja mais arriscado, né, em termos de mercado, porque o mercado cresceu muito, né. Eu penso que sim, concordo, acho que a oferta maior, ela reduz o tempo, a tolerância ou a disponibilidade para dar chances aos jogos, né, tipo, não gostei, mas meus amigos gostam, poxa, eu vou jogar de novo, vou tentar ver o que eu não consegui ver naquele jogo, ou eu falei assim, não, tem outros 15 jogos na fila, quero conhecer os outros 15. Entendo que tem essa angústia, né, a gente tem pouco tempo para dedicar aos jogos, mesmo nós, ou que trabalhamos com isso, ou que somos aficionados, né, a vida acaba ficando muito corrida, né, a gente não tem tempo para jogar tudo que gostaria, isso sem dúvida. Agora, eu acho também que tem um outro lado, que é o do amadurecimento do público. À medida que você vai entrando no hobby, vai conhecendo e vai fazendo sua coleção, ou não fazendo a coleção, né, tipo, porque são jogos caros, etc., mas vai tendo contato com esses jogos, ou por amigos, ou em luderias, ou em eventos, etc., eu percebo também as pessoas que vão entendendo o próprio gosto e vão depurando e vão conseguindo filtrar mais rapidamente coisas que elas não querem nos jogos, ou coisas que elas querem e que de repente um jogo parecia que ia oferecer, mas não ofereceu e ela volta naquele jogo. Dando um caso bem específico, o Lorenzo, magnífico. Eu joguei esse jogo, as primeiras 4 partidas, esse jogo me incomodou demais. Muito. Eu falei, gente, eu não quero jogar mais esse jogo, ele não tá batendo com o meu gosto, aquela trilha da igreja me incomoda, eu achava um desafio, a coisa da excomunhão, né, de você ser excomungado, as condições eu achava esquisito. O jogo tem uma punição dentro dele que pra mim não fazia sentido. Na 5ª partida, o jogo clicou pra mim, sabe? Eu adorei a partida. Olha só. Mas precisei 5 partidas. 5 partidas, entende? Né? E hoje eu adoro. Agora, quando que isso vai acontecer com outros, né? É raro. Pois é raro. Você parar e falar, mas por quê? Porque o grupo de pessoas que eu costumava jogar na época gostava muito do jogo, ele ia sempre pra mesa, eu relutava, mas jogava, percebe? E de repente hoje é um dos jogos que eu adoro, que não botou na mesa, se bem que eu falo que qualquer jogo que puser na mesa eu jogo. Pra mim o negócio de top 10 não tem o top 10, eu tenho pra mim o jogo top é o que tá na mesa, né? Porque o jogo na estante não dá alegria nenhuma. Sensacional. Então eu acho que tem essa história, né, de tá mais difícil sim, dar chance pros jogos, mas eu acho também que as pessoas, à medida que vão jogando e vão amadurecendo, conhecendo, né, ou às vezes com um grupo, ou às vezes com uma situação, você dar chance, dar a segunda chance, a terceira, a quarta, né, pode acontecer lá na frente, né, você mudar a sua percepção do jogo. Eu fico até pensando, essa coisa que eu falei, né, do Imperial, né, que a primeira partida não fez sentido, né, o Imperial Sim. foi um que quando saiu, ele fez um sucesso absurdo, né, ele tava entre os, se não era top 10, era pelo menos top 20 lá no BGG, né, todo mundo falava dele, e quando saiu aqui no Brasil não fez praticamente sucesso nenhum, né? Verdade. Eu fico pensando se não foi isso, né? Gente que jogou uma vez, pô, esse jogo não vai pra frente, né? Tudo. Saiu com lag aqui, né, também, né? Muito depois. O 2030, né? Ele veio por um financiamento coletivo e tudo, e ele já veio com um lag de muitos anos, entendeu? Quando ele chegou aqui, já tínhamos a produção, né? Que eu acho que isso é algo que mudou, né? O valor de produção dos jogos, né? Eu não sei se é só isso também, né? Mas eu acho que essa coisa dele não ser um jogo que se revela, né? Imediatamente, né? A gente tem um amigo em comum, por exemplo, que achou o Chicago Express
um jogo, não sei qual a graça desse jogo, porque aquele jogo lá que o teu objetivo é chegar do outro lado, né? Então, assim, Isso aí é muito boa, cara. não é exatamente isso, Pois né? é, o Chicago Express também tem uma experiência, porque ele é um jogo que depende demais da compreensão da mesa. Totalmente, Né? totalmente. Porque é um jogo de parcerias temporárias. E se as pessoas não entendem isso e jogam de outra maneira, Fica um jogo de chegar do outro lado, né? fica um jogo chegar do outro lado e meio travado e funciona pra algumas pessoas. Você tá jogando em 6, 7 pessoas, vai ter gente que não vai conseguir fazer nada, né? Pois é. Porque são pouquíssimas ações. Nossa, aquelas regras não escritas, né? Exatamente. Outro que é isso é o que o Lucas adora também, o container. Contém, Nossa. nossa. Também tem muito isso, né? É espetacular. Muita regra não Dá pra escrita. fazer numa página de regras, se você quiser, mas tem isso, assim. As regras são só isso, te vira, né? Isso. Os jogos do Vital também tem um pouco isso, né? O CO2 tem isso, né? Tudo bem que tem muito mais regras, mas também tem essa percepção de quem vai fazer o projeto, quem vai flipar a ficha, quem vai fazer a indústria. Tem essa coisa legal, assim, de você ter que perceber o que o outro tá fazendo e ter um pensamento de mesa. Eu acho que o pessoal exagera muito quando fala essa questão de que o Euro agora é tudo, né, tudo multiplayer, solitário e tal. Não é, cara. Eu acho que muda o tipo de interação, né, com certeza, né? Uhum. E ainda é uma interação que funciona, né? Sim. E tem, né, e como sempre, é que eu tava falando, tem ainda hoje nos modernos os nichos, né? Alguns que ainda estão mantendo características, vamos dizer assim, mais antigas, né? Então, por exemplo, você pega um cara que eu gosto muito lá, que é o Cole Weir lá, nunca sei falar o sobrenome dele. É um cara que tá indo contra a corrente em um monte de questões, entendeu? Ele faz jogo com kingmaking, é uma coisa que ele defende, que hoje em dia se concorda, né? O jogo tem que se fechar, né, por ele próprio, né? Ele vai funcionar. Então, se deixar a possibilidade de kingmaking é arriscado demais, né? Sim. E ele é um cara que abertamente defende kingmaking. Tem uma palestra dele no YouTube, eu deixo um link aí. É muito legal ele defendendo. O nome do keynote dele é Em Defesa do Kingmaking. Ele fala um montão lá de senso de justiça, que é uma coisa muito social, moderna e tal. E ele vai de encontro, né? Então, ou seja, um monte de gente não gosta desse aspecto, né? Você pega lá John Company, né? Jogos nesse tipo. Sim. Que vai sendo uma pegada bem do container, né? Se alguém na mesa não tá afim de jogar, quebra a experiência. Né? Nossa, mas 2 ou 3 partidas do John Company, mas uma foi tão engraçada, porque a gente transformou em Petrobras o board game, sabe? A coisa da diretoria, e era a época, né, da Petrobras na mídia direto e tal. Nossa, o cara que ia aposentar e ele queria dar o favor pro outro. Nossa, foi perfeito, foi bom demais. Então tem isso, né? Tem pensamento de mesa. Se você jogar, às vezes, um jogo feito John Company muito na regra da coisa, como disse um amigo, né? Vira CLT, entendeu? Assinaram sua carteira pra você jogar, né? É trabalho. Isso, até um amigo meu que fala, tipo assim, a principal característica do Eurogame é que ou ele representa algum trabalho, ou você tá trabalhando, ou você tá tendo que puxar o saco de alguém pra ganhar, entendeu? Tipo, tem que fazer o favor do rei, tem que beneficiar alguém, então tem sempre isso. Tá puxando o saco de alguém. Muito bom. E essa questão de hoje, eu penso muito nisso aí, no número, né? Realmente tem aumentado o número de designs, né? Que parece que o número de jogos lançados vai aumentando muito, né? E também a forma de se conhecer mais jogos, né? Numa velocidade rápida, né? Com internet e tudo mais, né? Sim. Acho que vocês entraram um pouquinho antes de mim, mas começaram um pouquinho ali por 2011, 2012. E mesmo assim, já tem uma diferença gritante, né? No número de, vamos dizer assim, ofertas, né? Coisas que a gente ficava sabendo de jogos, né? Muda muito isso. Sim. E a velocidade como os jogos estão indo pro meio digital... Nossa, verdade. Aumentou muito. Hoje com Asmodee, o BGA, né? Então tem esse ciclo, né? Tipo, o jogo é lançado, daqui a pouco ele já tá disponível, né? Pra você jogar online, né? Isso facilita, por um lado, bastante as coisas. É claro que a experiência de você jogar um Teotihuacan na mesa é completamente diferente de jogar numa tela que você tem que ficar rolando porque o tabuleiro não cabe na sua tela do notebook. Eu não jogo mais. Eu parei de jogar por isso. Eu comecei a achar jogo ruim e falei, não é ruim, cara. Você tá jogando num notebook, cara, num negócio horrível. Exatamente. Mas pensando nessa comparativo, né, dos euros mais antigos e coisas que hoje em dia são mais predominantes, eu acho que algumas coisas ainda prevalecem na grande maioria, né? Tipo, a ideia de você ter muitos caminhos. Eu acho que isso é quase que o clichê dos jogos hoje em dia. Não existe mais um jogo que você só vai fazer uma coisa. A questão da baixa aleatoriedade, né? Acho que isso ainda é bem presente, né? Você fazer jogos em que você tem poucos elementos de randomização ou de coisas que vão te dar uma surpresa, né? Muito grande no jogo que tenha impacto.
Pode até ter muita surpresa, mas nada que impacte demais no resultado final. Eu acho que, assim, varia muito de autor para autor a questão do tema, né? O tema com ligação à dinâmica ou à mecânica do jogo, né? Continua tendo os jogos que poderia ser qualquer coisa, né? Que você poderia trocar o tema facilmente, mas tem os designers também que se preocupam com os temas, né? Acho que o Vital, o Martin Wallace, né? Alguns outros que tem essa questão de, tipo, né? Os autores do barragem, né? Tipo, o jogo é sobre barragem. Exatamente. Pode mudar o tema? Pode, mas tem muita coisa ali que tem a ver com a economia de você construir uma represa. Pouquíssimos temas funcionariam no lugar, né? É o contrário, né? Tá bem fechadinho. Eu fico pensando, por que as pessoas se incomodam com isso? Não sei. Porque eu acho que muitas vezes, quando você vê um jogo antes de jogá-lo, né, e vê o tema, você cria um filminho na sua cabeça, né? Você cria uma cena, você fala assim, eu vou vivenciar essa experiência. E depois, quando você termina a partida e fala assim, nossa, por mim podia estar fazendo viagem espacial. É uma pequena frustração, né? A pessoa projetou um universo, como você vai ver um filme, né, do Blade Runner. Você quer estar naquele ambiente durante um período de tempo. Então, acho que quando essa birra, né, do Eurogame com tema colado é um pouco isso, né? As pessoas gostariam que fosse mais real ou que fosse mais imersivo. Mas aí existem jogos que são simulações, né? Existem jogos que buscam se aproximar mais do tema, outros não. Escolheram um tema, né, para dar o universo ali da coisa, mas o objetivo é outro. Exato. Mas uma outra coisa que eu acho que continua nos Eurogames também é os mecanismos que buscam balanceamento, né? Como a gente falou. E o que mudou, acho que é importante também a gente pensar no que mudou. Hoje em dia, eu acho que a parte física do jogo, o tabuleiro duplo do Scythe, tem um furinho pra você colocar o cubinho, sabe? Tipo, a miniatura, o tipo de papel, tem um verniz, tem uma cor especial. O Lisboa, um tabuleiro maravilhoso, coisa linda, dá vontade de botar na parede. É lindaço, né? Exato. Aí você compara com o Imperial, ou você compara com Roads and Bolts, que é lápis de cor. Né? Pega 18x de forma geral, 18x, né, cara? Não quis também radicalizar, né? Pega os do Lucas aí, que é com Comic Sans. Nossa. Pois é. Acho que hoje existe uma exigência, né, de mercado, que não precisa ser seguida, é óbvio, mas que o que acontece é que antes não existiam esses tipos de jogos. Você pega o Brass, a edição de 2007 com a edição de 2016, sei lá, né? Nossa senhora, completamente diferente. Apesar de que eu acho o tabuleiro de 2007 muito mais fácil de visualizar o que tá acontecendo. Muita gente fala isso, né? Muito mais funcional, né? Porque é um tabuleiro, claro, é funcional. Exatamente. Ele não tinha o objetivo de ter presença de mesa, né? O que é a presença de mesa? Você tá no evento, você passa na mesa do lado e fala, nossa, que jogo lindo, o que é isso, né? Quero jogar isso aí. Isso já tem relação com o fato de hoje os jogos chegarem por conteúdo, né? Então você vai estar um jogo melhor que no Instagram, é um jogo melhor que aparece no canal de YouTube. Verdade. Isso influencia, não tem como não influenciar, né? Claro, é claro. Se analisar design de tabuleiro num vácuo, como uma arte ou uma coisa quase como isso, tudo bem, mas não é, né? Ela tá completamente inserida numa indústria, né? Exato. Não tem como achar que isso também não puxa para alguns tipos que vão funcionar melhor, cara. Vai funcionar melhor, cara. Você vai fazer um jogo bonito, né? Os Kickstarter, né? Isso foi nos anos 2010 já, né? Os Kickstarters que puxaram o valor de produção lá pro talo, né? Acho que sim. Não vou saber agora. E teve muita história ruim, né? Teve muita história negativa de Kickstarter, né? Que os jogos não foram entregues, ou que entregue com muito atraso, com muito problema. Pra mim, o paradigma vem com o Scythe, né? Com uma campanha extremamente bem sucedida e bem amarrada, bem trabalhada. Não foi o primeiro, mas foi, assim, pra mim é um divisor de águas. Marketing agressivo, né? Muito. E muito bem estruturado, muito bem feito, muito bem pensado. Pra você ter uma ideia, ele lançou uma imagem no BGG. Não tinha jogo. Nossa. E as pessoas começaram a falar do jogo. Só tinha aquele quadro, sabe? Daquele do pintor. E falou, olha, esse jogo vai ter esse tema, né? Daquele robozão no meio dos agricultores. Você fala, nossa, isso deve ser legal. O mundo já existia, né? Que era a obra de uma pessoa, né? De um artista, exatamente, né? Que o Stegmaier foi atrás e desenvolveu o jogo em torno da obra, né? Então, assim, é genial. Eu acho, assim, como pensamento de desenvolvimento de produto, né? Muito bem elaborado. E engraçado que, ao mesmo tempo, ele fez o Viticulture, né? Que foram vários jogos até chegar no Viticulture. Produto final, né? Que, em tese, se você faz isso sem muita habilidade, seu jogo morre. Você faz o produto
depois você muda, depois você vai falar, não, peraí, é um pouco diferente, aí tem expansão, aí depois você incorpora a expansão. Pensando no Brass também, o Brass de 2007, ele é lançado e a comunidade começa a questionar coisas. E o Martin Wallace vai lentamente aceitando e vai mudando, né? Hoje são 2 jogos. Você tem o Lancashire e o Birmingham, né? É legal demais esse caminho desse produto. E eu acho ele, pra mim, até hoje, uma maneira ainda de separar o tempo, assim, dos designs, né? Que o Birmingham, ele é quase uma atualização para as preferências do público de euro, né, mesmo, né? Exato. Ele colocou os elementos ali e é muito engraçado, né? Eu até sempre brinco, né, de ficar nessa guerrinha de Lancashire, qual que é melhor, né? Mas é muito engraçado porque realmente é o mesmo jogo, mas eles tiraram essas sutilezas ali do design, dá uma cara muito mais moderna, né? Sim. É incrível. E isso mostra muito o que a gente tá tentando falar aqui, né? É muita coisa parecida, né? Muitos elementos que ainda se mantêm nesse estilo, mas essas pequenas sutilezas, né, em alguns desses tópicos que a gente conseguiu trazer aqui hoje, né? A gente não trouxemos todos, com certeza, mas fica, né, uma boa ideia do que apenas nessas mudanças, né, de algumas características ainda tá dentro do estilo, mas já tem uma outra cara. Se você jogar um Lancashire, joga um Birmingham, são jogos diferentes, né? É sensacional. E pensar que o Birmingham já é de 2018, né? 2018. Já tem 5 anos. É muito tempo. Tá passando, né? É verdade, eu não tinha me tocado disso ainda. Pô, parece que lançou muito pouco tempo atrás, tá? É dureza. Querem falar mais algum tópico, um último tópico, quem sabe, assim, só pra gente tentar fechar? Ou a gente fecha aqui? O que vocês acham? Pode aproveitar aí pra falar da tua própria experiência pessoal aí, Luiz, assim, você acha que sua forma de fazer jogos aí foi mudando ao longo dos anos? Assim, certamente, acho que a principal mudança, eu fico pensando nos jogos do Feld mais antigos, em que eram muito punitivos, né? Você pensar no In the Year of the Dragon, que seus trabalhadores lá vão morrendo, seus prédios vão se destruindo, o Macau também, que você tem um monte de punição pra tudo quanto é lado, você toma -2. O que eu percebo que é mais impactante pra mim, de paradigma de pensar o game designer trabalhando em cima de um jogo, é que eu acho que hoje tem uma ideia de inverter o pensamento de, em vez de punir, remunerar melhor. Sabe? Tipo, você fez uma jogada boa, você vai ganhar mais. Eu percebo isso em vários jogos, assim, de ter um pouco da coisa da salada de pontos, né? Que eu acho que quando você fala salada de pontos, o pessoal fala nos jogos do Stefan Feld. Quer dizer, no momento em que você começa a ter todas as ações, ou microações, ou pequenas coisas vão interferindo na jogabilidade, parece que ao longo dos anos os jogos foram tendo menos essa lógica da punição, sabe? E indo mais pra lógica da remuneração. Ganha quem é melhor remunerado, né? Quem fez mais eficiência. Exatamente. Tem uma coisa da eficiência, às vezes você, né, acho que as escolhas acabam sendo, eu vou focar nessa especialização dessa coisa e vou levar ela ao extremo, ou eu vou diversificar. Hoje em dia é muito isso. As escolhas são muito essas. Eu vou fazer um pouquinho de cada coisa, né? Um jogo que eu adoro, né, o Great Western, que eu acho que ele tem até uma coisa de você perceber ao longo da partida que você tem que ir mudando o foco. Não tem que, mas uma das estratégias é você focar um pouquinho numa coisa numa hora, depois preparar para você poder ir para outra. O jogo tem tempo para isso. Acho que isso é uma das coisas que me dá muito prazer de jogar esse jogo, é perceber quando você consegue fazer isso, entendeu? Você faz um plano inicial e consegue se prender a ele. Porque também tem isso, acho que os jogos hoje, quando você tem muita oferta de coisas, a dificuldade é você resistir à tentação de fazer todas elas, ou de fazer muitas, e falar, não, eu não vou fazer isso agora, entendeu? Segura a onda. Com certeza. Acho que é muito isso. Eu sou desses, eu quero experimentar tudo. Pois é. não ganho nada. Mas uma das ideias é, tipo, se a experiência foi boa no final, né, a vitória é importante, claro, mas acho que a experiência da mesa é sempre a mais, é o que fica, né, você lembrar da partida. E por isso que eu acho que tem tanta gente comentando disso, é um jogo solitário, é ruim porque você ficou isolado ali, porque acho que as pessoas buscam a experiência. Se você tá na mesa, se tá com outras pessoas, você quer interagir, você quer, né, conseguir fazer uma coisa que vai atrapalhar o outro, que, né, tem gente que joga mais pra atrapalhar do que pra ganhar, né, também tem isso, mas aí vai de cada um também. Com certeza. Luiz, muito obrigado pela tua presença aí, meu amigo. Foi muito bom de poder ter alguém aí do teu
patamar aí pra conversar com a gente, senão cara, a gente... Tem patamar, não. Estamos no mesmo barco. Não, prazer é meu demais, assim, eu brinco também de falar isso assim, falar de jogo só não é melhor que jogar, né? Exatamente. É uma maneira de a gente prolongar, né, cara? A gente vai fazendo outras coisas e sensacional. Exatamente. Eu que agradeço demais, agradeço a você, Guilherme, agradeço ao Lucas também demais pelo convite, oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre os jogos. Valeu, e se você nos escutou então e tem mais alguma coisa aí pra eu complementar, coloca aí na Ludo aí ou nos outros locais, manda lá aquele e-mail, arqueojogos@gmail.com, deixa lá a tua contribuição aí pra essa discussão, né? Com certeza ficaram pontos de fora, né? Eu posso falar de cara já, porque a gente já feito vários aqui, né? Num documento, várias coisas que a gente não conseguiu falar. E é realmente um assunto extenso, né? E aí, quem sabe um dia a gente faz uma parte 2 aí, revisitada, né? Maravilha. Complementar a discussão. E fica aquele toque lá também, quem quiser contribuir ali, porque vida de professor não é fácil, ó, a gente teve mais um professor aqui hoje, ó. Pois é. Então você quer contribuir com a gente, tá com o Catarse aberto, quem quiser lá então nos ajudar lá no projetinho, nós agradecemos, vai entrar lá no grupo pra gente trocar umas ideias sobre o jogo velho. Fica aqui meu obrigado aqui pro Lucas mais uma vez, meu amigo. Opa. Vamos encerrar mais esse programa. Como que é o link no Catarse? Pô, cara, será que eu sei de cabeça? Eu acho que é Catarse @arqueojogos. Tenho quase certeza. Tá. Pegou nós, a gente é horrível, né, Lucas? A gente não sabe essas coisas. Ah, tá aqui. Arqueojogos. Achei. Arqueojogos Podcast. Isso aí. E então, pessoal, até a próxima. Valeu. Abração. Até mais. Valeu, até mais. Boa noite.